queremos lutar por uma vaga. I'm looking forward to it. Very excited, of course. Last season we qualified for this, so now we launch. I heard a lot of big stories about it, so yeah, we are here in Venezuela, getting ready for it. Bueno, sí. Tuve una Suramericana en el 2019 que participé, después ahí me fui a Estados Unidos después de 4 años. Volver al fútbol suramericano y poder debutar en una Libertadores y con un debut en mi país. Para mí es muy importante jugar la Libertadores y que de esta manera debutar en mi país. Estou aqui, hein? Deixa que o papai comanda aqui. Estou aqui, tive um pequeno problema no começo, mas a gente ouviu aí o Carrilho, os caras do Corinthians falando sobre esse jogo aí, muito importante. Aliás, o que mais impressionou é as línguas, né? Um fala em espanhol, outro fala em inglês. É um Corinthians super internacional, futebol brasileiro cada vez mais internacional. Vessa, vamos lá, hein? Começando por você. O jogo, vamos combinar, não adianta dourar a pílula, falar em heroísmo e tal, porque é protocolar. Passado central da Venezuela e vamos em frente, ou não é? Vamos lá, boa tarde. Antes eu só falar desse jogo, o Boca, eu tava lendo, a Libertadores, ele não ganha um jogo de mata-mata de Libertadores, eu acho que já são 15 ou 16 jogos. Cara, o temido Boca não ganha 16 jogos, um jogo de mata-mata, não ganha um jogo de mata-mata de Libertadores. Tudo que ele ainda passou foi depois de 2 empates e passando em pênalti. Tá incrível essa situação. O time peruano nunca ganha de ninguém, né? Não ganhava há não sei quanto tempo um jogo de Argentina, enfim. Foi um resultado cheio de desfalque. Aliás, uma curiosidade, o Gago, treinador do Boca, tem 38 anos. O Barcos, atacante ex-Palmeiras do Aliança, tem 40. Ele é 2 anos mais velho que o treinador do Boca. Enfim, fica essa curiosidade. Antes, eu também queria elogiar a comunicação do Corinthians, porque, você vê, a gente mostrou os 3 e o André Ramalho também falou. Numa viagem na Venezuela, de difícil logística, são poucos os veículos que conseguem ir lá tal, e eles prepararam um material legal, assim, jogadores importantes falando. Eu acho que isso daí, de alguma maneira, enaltece a competição, enaltece o Corinthians também, então fica o meu elogio também para a comunicação do Corinthians. O que mais me chamou a atenção, nas 4 entrevistas, a gente mostrou 3, vocês acreditam que os 4 nunca jogaram a Libertadores? O Memphis, obviamente, a gente sabia disso. Mas o Martínez, por exemplo, eu não tinha muito... Ele fala aí, eu joguei a Sul-Americana em 19, fui embora para os Estados Unidos e estou voltando agora. É minha primeira Libertadores. O Carrilho fala que também, não nessa parte, mas ele fala que também é a primeira Libertadores dele, mesmo toda a história que ele tem no futebol peruano, porque ele também foi à Europa o tempo inteiro, né? Sai cedo, vai para a Europa. E o André Ramalho também, vai embora com 16, 17 anos, Europa o tempo inteiro, jogou Liga dos Campeões e tudo mais, Liga da UEFA, mas também nunca jogou a Libertadores. Então é meio curioso isso, vários jogadores do Corinthians que são experientes, que são rodados, que têm Europa nas costas e tudo mais, os caras não fazem a mínima ideia do que vão encontrar numa Libertadores, seja de vestiário, gramado, torcida. Eu achei bem curioso essa situação aí, sobretudo esses 4 que falaram, que o clube inclusive colocou sonoras deles para eles comentarem. O Corinthians está nessa competição, estreia hoje por conta daquela arrancada excepcional que teve na reta final do ano passado, quando também contou com a colaboração daquele miolo de Vasco, Cruzeiro, aquela galera que parou de pontuar, e o Corinthians foi subindo e dando uma das maiores arrancadas aí da história dos pontos corridos, tanto que tem 9 vitórias seguidas, é o recorde ao lado do Galo, do Cuca de 2021 e do Inter do Abel Braga de 2020, os 3 agora com 9 vitórias seguidas, e se o Corinthians ganhar do Bahia na estreia do Brasileiro 25, ele passa a ter a maior sequência de vitórias da história dos pontos corridos. Então foi essa sequência que levou o Corinthians a essa etapa. Etapa essa que é obrigação do Corinthians passar. E não é só pela diferença financeira, de história, porque é um time venezuelano. Se quem cair nesse mata-mata hoje à noite e quarta que vem, simplesmente está fora do calendário Conmebol.
quem cair desse mata-mata não vai nem para a Sul-Americana. Muita gente esqueceu disso daí. Você só vai para a Sul-Americana se você cair depois para os 2 equatorianos. Aí, ao menos, você garante um calendário sul-americano. Então, isso é importante dizer para mostrar para o torcedor e também esses jogadores, eles têm um compromisso não só com a história do clube, com as suas carreiras, de não cair para um time venezuelano, mas também para garantir um calendário para eles mesmos, um calendário sul-americano. Não seria o ideal se der qualquer coisa na próxima fase, mas ao menos você tem mais 6 jogos, é o mínimo, pega adversários internacionais, tem cota em dólar, enfim, você tem toda essa situação. Então, é muito importante, eu acho o Corinthians bem favorito para essa partida, eu acho que sim, ele tem a obrigação de trazer um bom resultado, eu não consigo conceber a ideia do Corinthians perdendo para esse time venezuelano, não tem altitude, o time não tem tradição, um poder financeiro muito pequeno, a Venezuela com todas as dificuldades do país mesmo nos últimos anos, o futebol sobrevive com muita dificuldade. Eu sei que a seleção melhorou um pouco, que a seleção sub-20, inclusive, veio uma molecada boa da Venezuela, já dando trabalho em América do Sul e tudo mais, mas, sinceramente, Corinthians voltar derrotado, por exemplo, da Venezuela, eu acho que, na minha cabeça, vai ser um resultado muito, muito inesperado. O Corinthians tem condição de ir lá, de fazer um bom jogo e, no mínimo, trazer o empate. Mas o Alianza Lima ganhou do Boca Juniors. O Boca estava sem 11 jogadores com lesão e o Alianza Lima não dá para comparar. Já jogou muito mais vezes a competição. O time venezuelano é a primeira vez que joga Libertadores. Nunca jogou a competição. Alianza Lima, com todos os problemas ali que o futebol peruano tem, já jogou várias vezes. O Deporte Iquique também parece que deu trabalho para um time uruguaio, ganhou o primeiro jogo. Eu entendo isso, entendo a Libertadores, respeito também, como o Arnaldo sempre alerta, o Massini também. Mas é muita diferença, gente. O técnico do time venezuelano deu uma entrevista para a ESPN e disse: o salário do Memphis Depay paga meses e meses e meses da nossa folha salarial. Não é que paga um mês da folha. Ele falou, paga meses e meses e meses. Então, diante de uma discrepância tão grande entre duas instituições, 2 times, 2 grupos de jogadores, eu não consigo conceber a ideia do Corinthians não fazer um bom jogo e trazer um bom resultado. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre o time e tudo mais, quem vai para o jogo, quem não vai. Mas era uma explanação inicial que eu tinha aí sobre esse confronto de hoje, 9h30 da noite. O Iquique que você falou ganhou do Santa Fé, da Colômbia, por 2-1, viu, Isso, Vessone? Essa é a informação. Agora, não está no radar que o Corinthians possa se embananar nesse jogo de hoje, e eu vou mais além, Massini. Eu vou dizer que o Corinthians pode fazer um resultado excelente hoje e dar uma folguinha no seu calendário no jogo de volta. Já joga com os reservas na volta, sei lá, se resolver a sua vida hoje, o que é provável que aconteça. Sem dúvida. Claro que o Corinthians é amplo favorito para se classificar, né? O Corinthians tem mais time, né, que o time que a equipe venezuelana. O centroavante da equipe da Venezuela tem 38 anos, é o aposta, entre aspas, né, da Universidade Central. Além da diferença financeira e tal, que o Vessa já tocou, ela é muito latente. Porém, meus caros, eu com os cabelos que já não tenho mais, cansei de ver situações diferentes, extremas, difíceis na Libertadores, em outras competições também, mas na Libertadores mais ainda, né? Condições de ambiente, de gramado, né? Condições de torcida, de chegada no estádio, enfim, tem bastante coisa que tem influência. A arbitragem também é algo para a gente ficar bem ligado, né? De olho. É o Gustavo Tejera, uruguaio, né? Que vai apitar o jogo. Vai ter VAR, tudo direitinho, né? Já logo nessa primeira fase, né, da Libertadores. Agora, óbvio que um time que tem um meio-campo com o Ranieri, Martinez, Carrillo e Garro
ele tem condições de propor o jogo, fazer a coisa acontecer, preparar o jogo para os dois atacantes do Corinthians, que são diferentes mesmo, principalmente mais o Memphis do que o Yuri, mas o Yuri está numa fase espetacular, está indo muito bem também. Então, meio que eu estou falando aqui, é muito óbvio, né? Talvez o torcedor do Corinthians quisesse ouvir algo diferente, mas não há muito para onde correr, né? Não ganhar da Universidade Central até ok, entendo, mas perder seria uma tragédia fulminante. Não que o Corinthians não possa e não vá se classificar no seu estádio, porque sabemos que vai, mesmo que tenha um revés, aí, um resultado ruim, enfim, é possível que as coisas aconteçam, né? Então, para mim, tá aí, tá posto. O Corinthians tem todas as condições de passar e passar bem. Na outra fase, aí já são outros 1.500, não são nem 500, já são 1.500, porque é outro país, é outro futebol, o Equador está bem mais desenvolvido, aí é outra questão. Lembrando, né, Arnaldo, o Corinthians passa por essa fase, tem ainda uma outra fase para então entrar no grupo da Libertadores, vai entrar no pote 4, que não tem trava nenhuma, pode ter grupo da morte aí, pode ter São Paulo e Corinthians no grupo, Palmeiras e Corinthians, porque ele vai entrar no grupo 4, o Corinthians, ou qualquer time que passar dessa fase, para entrar na Libertadores, e aí não tem trava. Mas, enfim, por enquanto, vamos combinar que Corinthians, com 18 vitórias nos últimos jogos, aí perdeu um único jogo, não vai se incomodar com esse time da Venezuela, me parece. Que a Libertadores, Tironi, talvez seja o único torneio que em nenhuma partida, sobretudo numa etapa que é eliminatória, né? É uma etapa preliminar, mas é eliminatória. Você poupa jogador, você preserva, por mais que o seu adversário seja tecnicamente insignificante, como é o caso, né? Eu acho que o sorteio dessa primeira etapa beneficiou o Corinthians. Se jogasse contra o Strongest, seria outra coisa, como jogou o Bahia. Se jogasse contra o Alianza Lima, que é um time de massa no Peru, seria outra coisa. Então, aproveitar esse momento e esse sorteio inicial é a missão do Corinthians. Que poderia ter alguma dúvida para o jogo de hoje, alguma situação, se tivesse enroscado no Paulista, que ele busca, que ele leva a sério. Mas não, a gordura no Paulista foi suficiente para o Corinthians ir tranquilo e descansado. E acho que aí, se classificando daqui a uma semana, no jogo da volta, é aí que vai começar uma situação incômoda para o Corinthians, que é jogar contra Barcelona ou El Nacional já será um desafio maior, sem dúvida alguma, enquanto intercala a fase decisiva do Campeonato Paulista, né? E também aí com a caráter de jogo eliminatório paulista, né? Aí sim, acho que o Corinthians vai ter alguma dificuldade em fazer revezamento, em fazer opções e tal. Mas até agora acho que foi tudo bem cumprido no script. E hoje acho que não tem surpresa, não. Essa coisa de garantir. Eu sempre acho essa coisa de garantir, abrir vantagem, golear no primeiro jogo, é sempre um plano muito utópico, né? Vencer fora de casa já é excelente, né? Então, o jogo pode proporcionar algumas alternativas inesperadas, e aí você consegue construir um placar que você nem pensava no início. Pode ser que isso aconteça. Por exemplo, no jogo do Bahia com o Strongest teve um jogador expulso no primeiro tempo, né? Talvez o Bahia, na altitude, perdendo com o jogador... sem a vantagem de um jogador, tivesse muita dificuldade de conseguir o empate. Ele conseguiu. Então vamos ver como é que vai se desenrolar o jogo, mas acho que o Corinthians está super bem preparado para esse início de competição, essa fase inicial. Vamos colocar na tela aí o provável Corinthians que enfrenta o Central da Venezuela. Tá aí. Vessa, é por aí? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Choca e Hugo. Raniel, Carrilho e... não consigo ler daqui. Garro, Martínez, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Time titularíssimo do Corinthians, é isso, Vessa?
É isso. O Corinthians descansou esses 11 jogadores contra a Lusa, nenhum deles nem foi relacionado. Então a gente está apostando, claro, se você descansou os 11, nós estamos apostando que comece esses 11 hoje à noite. Tem aquela situação do Breno Bidon, que ele é titular, ele termina o ano titular. O Ranielli e o Martinez vão degladiando ali no final da reta final do ano passado. Às vezes jogava o Ranielli, às vezes jogava o Martinez. Por que a gente não colocou o Bidon aí? Porque o Bidon está um mês sem conviver com ninguém do elenco do Corinthians. Ele estava um mês com a gloriosa seleção sub-20, que foi disputar o Sul-Americano na Venezuela. E, por coincidência, o último jogo não era só na Venezuela, como era em Caracas. O que aconteceu? A seleção veio embora. O Bidon e o goleiro Felipe Longo, que também é o terceiro goleiro do Corinthians, permaneceram em Caracas, no hotel, e esperaram a delegação chegar. Dentro daquela hierarquia, daquele convívio, ambiente de CT, como esses caras estão fora há um mês, com a experiência que o Ramon Dias tem, eu imagino que ele não vai colocar o Bidon de titular hoje, um cara que não conviveu nos últimos 9 jogos, 10 jogos de Campeonato Paulista, que não jogou nenhum jogo, que nem treinou no CT. A hora que se representou numa segunda, na terça ele já foi embora para a seleção e foi lá ficar esse tempo todo com a seleção. Eu acho que ele vai fazer do Bidon reserva hoje. No domingo, deve jogar o time reserva. Aí você põe o Bidon de novo. E aí, quarta-feira, precisando propor o jogo dentro de casa contra os venezuelanos, você volta com o Bidon e vem numa situação normal de Bidon titular para a sequência. Mas hoje a gente não... Eu não acredito que ele vai atropelar todo mundo que estava lá, que conviveu, até porque tem mais um agravante, né? Vamos dizer que ele tire o Ranieri para jogar o Bidon. Aí o Ranieri vira para o Ramon e diz: ô Ramon, só uma coisa, você me tirou da Lusa, me tirou da Venezuela, não, mas tá chegando os 2 jogos, para quê? Então não faz nem muito sentido, né? Você tirar... Se você fosse optar pelo Bidon, se você achasse que o Bidon teria que jogar, você jogaria com o Ranielli ou com o Martinez com a Portuguesa, porque aí você claramente deixaria uma vaga para o Bidon jogar. Então não vai fazer sentido ou o Ranielli ou o Martinez ficarem fora dos 2 jogos. Mas é o que tem de melhor. O Corinthians com a volta do Garro, claro, ainda precisando melhorar a parte física. O Memphis também segue ali dentro da sua melhora física. Já o time tem uma curiosidade, o time da Venezuela, que eu fico me perguntando como seria essa relação no Brasil. O camisa 47, ele é um reserva. Eu não sei se eu já falei aqui, contei a curiosidade. Ele tem 16 anos. Ele é um adolescente, praticamente. Ele estreou com 16 anos e 2 dias. Assim que o regulamento permite, no mínimo 16 anos. Passou 2 dias, ele estreou no final do ano passado. Ele está hoje com 16 anos, 4 meses e 24 dias. Isso já é o inusitado, ele vai estar no banco hoje. Já seria inusitado. Só que detalhe, ele é filho do dono do time. Vocês imaginaram o filho do Casares ultrapassando o Sub-17, o Sub-17, o Sub-20, ultrapassando para jogar no profissional, o filho da Leila, o filho do Augusto Melo. Cara, é muito inusitado, eu não sabia disso, foi um venezuelano, um repórter que me mandou, ele é filho do dono do time e está no banco. Então, se é o número 47, Alexander Grock, entrar hoje, vocês vão ver que o homem é filho do dono e tem 16 anos apenas. Fica a curiosidade sobre isso. Pois é engraçado, né? Para você ver como é que estamos falando de universos muito diferentes, né? O Massini, o Corinthians e o time da Venezuela. Só uma coisa na escalação ainda, queria só uma outra questão com você. Choca, ele virou titular do time? Como é que tá isso? Quando você escutar um treinador falando o campo fala, esse é o maior exemplo de campo fala. Ele vai para o Ceará, é emprestado, faz uma boa Série B, ajuda o Ceará a subir. O Ceará queria ficar com ele, o Corinthians falou: não, estou liberando o Caetano aqui, não vou renovar, você vai ser o nosso 5º zagueiro.
só que o Gustavo Henrique ainda está voltando, tem alguma chance de jogar no final de semana. E não jogou ainda no ano. Então, os outros 4 começaram o revezamento. André Ramalho e Kaká titular, tanto que no Morumbi jogaram assim. E aí João Pedro e Félix jogando a outra duplinha. E começou o revezamento. E aí o Félix e o Tchoca, muito bem, baliza 0 e não tomava gol. Aí vinha o André e o Kaká tomando gol, falhando, e blá, 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 blá. Chegou uma hora que não deu mais, a torcida começou um movimento, a comissão técnica enxergando o que estava acontecendo, e aí o Kaká perdeu a posição, tanto que contra a Lusa joga Félix Torres e Kaká, e eu falei aqui no programa, né? É uma zaga de nada mais, nada menos do que 11 milhões de dólares, 4 pelo Kaká e 7 pelo Félix Torres. O Corinthians tem uma zaga reserva de 11 milhões de dólares, é um tanto quanto surreal. E o João Pedro Tchoca, campeão da Copinha do ano passado, e o André Ramalho, que estava livre no mercado depois de sair do PSV, esses dois hoje, então, são titulares, e o Campo falou, e o garoto, 19 para 20 anos, muito bem fisicamente. Cara, isso é um negócio, é um papo para entender depois, assim. É um tanto quanto surreal o que o Corinthians revela de defensores, cara. Me chama muito a atenção mesmo. É muito zagueiro bom que o Corinthians revela. É muito. O clube, não sei, cara, são essas coisas que não tem muita explicação, mas o clube tem muito mais facilidade de revelar zagueiros. O Santos é aqueles pontinhas rápidos, os velozes, os caras técnicos. E o Corinthians é uma zagueirada, tem o Marquinhos, enfim, hoje PSG, seleção, Antônio Carlos recentemente, o Murilo agora deitando e rolando na Premier League, tem agora também o João Pedro, tem o João Vitor, que foi para o Benfica, está no Vasco. Cara, é muito zagueiro que o Corinthians revela nos últimos tempos, e agora o João Pedro Tchoca é mais um aí, e está muito bem, rápido, forte, alto, tem velocidade, enfim, a tendência é dar bom, mas claro, inexperiente, vai cometer um erro ou outro, e o torcedor tem que ter paciência, mas é a típico caso de o campo fala, viu, Tiras? Tiras, fala. O campo fala e a torcida manda no Corinthians, né? É assim que normalmente funciona. O campo fala, a torcida manda, né? Tem sido assim com todas as instâncias. Nesse jogo, ok. Fosse jogar o Tchoca contra o Alianza do Barcos, lá em Lima, eu já acharia arriscado, né? Você colocar um garoto que não jogou ainda competição internacional num jogo mata-mata lá no Peru, né? Contra um centroavante matreiro, experiente, né? Então é assim, o campo falar, às vezes pula etapas, né? E a torcida mandar, às vezes é relativo. É que o Ramon, ele, pela experiência que ele tem, ele não quer briga com ninguém, ele vai compondo ali a situação, né? E não é o Kaká, um jogador acima do bem e do mal, ele oscila bastante também. O Gustavo Henrique, que é o mais experiente, como o Vessone falou, está lesionado. O Félix Torres sempre prefere e foi utilizado no Corinthians do lado direito da zaga e não do lado esquerdo. Mas acho que aí tem as duas expressões cabem para o Tchoca. O campo fala e a torcida no Corinthians manda. Tem isso. E aí, Massá? E aí que corre o risco, sim, mas faz parte quando você coloca um zagueiro jovem. Se bem que ele jogou a Série B, né? A Série B ela é bem parecida com o tipo de jogo que o Corinthians vai enfrentar hoje na Venezuela. Então, acho que tende a sofrer menos. Agora, o centroavante da Venezuela realmente é um vovô, né? Um titio. Talvez ele tenha alguma dificuldade no começo. É o Corinthians tomar um pouco de cuidado no início, entender o campo, entender a bola, como é que é o jogo, como que o árbitro está colocando essa questão, porque eu acho isso fundamental em jogos de Libertadores, sabe? Antes de você começar saindo que nem louco, é você entender o que está acontecendo para se adaptar e se ambientar. Então, cara, o zagueiro. Talvez o Corinthians revele também em outras posições, mas vende rápido, né? Porque zagueiro é mais difícil de vender, né? Não é fácil vender um zagueiro.
Tem isso também. Muito bem. Coloca de novo a tela com a escalação.